Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e nós vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo, né? Estamos vendo desde o início do nosso semestre letivo. Bom, pessoal, na aula de hoje, né, a gente vai seguir aqui, né, trabalhando com enfoque no projeto das instalações elétricas, tá? Essa aula de hoje é uma aula teórica, na qual nós vamos tratar a respeito dos seguintes aspectos. Vamos falar sobre luminotecnia, né? E aí dentro da luminotecnia a gente vai fazer aquela definição inicial, padrão. Depois vamos falar a respeito dos principais tipos de lâmpada utilizado em sistemas de iluminação, e aqui está listada, né, algumas dessas lâmpadas das quais nós vamos abordar na aula de hoje. Bom, pessoal, primeiramente, né, o que é a luminotecnia? Né? E antes de fazer a definição formal, a gente precisa entender, né, por que é importante a gente se preocupar tanto com a questão da iluminação dos ambientes, seja ela natural, seja ela artificial. Nossa preocupação principal, turma, está relacionada com o ser humano e com o seu entorno imediato. Então, quando você faz um projeto de instalações elétricas, e principalmente quando você faz a parte luminotécnica, a parte de iluminação de um projeto, seja a iluminação artificial, seja a iluminação natural através de portas e janelas, você está preocupado com o conforto visual dos usuários que ali estarão, tá? E com as atividades que ali eles vão desenvolver, tá? O que a luminotecnia, o que uma iluminação natural ou artificial precisa proporcionar ao seu usuário e ao ambiente? Que este usuário sinta um conforto visual, tá? E que ele consiga fazer uma interpretação, uma recepção clara, com uma boa acuidade visual dentro daquele ambiente, tá? Então, basicamente, esse é o principal pilar da luminotecnia. E aí eu trago aqui esses dois ambientes aqui destacados através dessas figuras, né? Por que estudar a respeito da iluminação de um ambiente, né? De onde vem isso? Ora, né, nos tempos remotos, né, a vida das pessoas se resumiam basicamente no período diurno, né? No período diurno as pessoas faziam tudo, no período noturno não havia energia elétrica. O pessoal antigo fala não havia luz elétrica, né? Por que eles falavam luz elétrica? Porque a vida girava muito em torno da luz, da iluminação, né? Então basicamente se utilizava lamparinas e lampiões, que acaba produzindo uma luz de uma qualidade bastante baixa, né? Bastante rudimentar. E aí com isso a vida da pessoa se resumia basicamente na luz natural, né? E logo ao cair da noite a pessoa mal jantava e já ia dormir, tá? Com a iluminação artificial produzida graças à energia elétrica, isso mudou, né? Então o ser humano ele passou a ter uma qualidade de vida também no período noturno, podendo até mesmo desenvolver atividades laborais, estudar ou mesmo, né, ter uma vida cotidiana, né, uma vida na sua residência, um conforto visual nos seus afazeres noturnos, graças a essa iluminação artificial. Mas aí é que entra a questão, não pode ser qualquer iluminação artificial, tá? Ou qualquer iluminação natural. Na verdade, o seu projeto arquitetônico precisa casar o máximo possível de aproveitamento de iluminação natural com também uma iluminação artificial adequada. E aí a gente chega nessas duas figuras aqui.
Perceba na figura da esquerda, né, que ela está classificada aqui como uma iluminação inadequada. Né? Por qual motivo? É um ambiente do tipo sala, escritório, algo semelhante. Você tem uma iluminação natural muito pequena, devido a uma presença de área de janela muito pequena, e você tem um único ponto de iluminação concentrado. Né? Então perceba que é um ambiente muito escuro, né? E naturalmente qualquer atividade que a pessoa vá desenvolver ali, seja ela uma atividade laboral ou não, ela vai sentir, entre outros aspectos, né, um desconforto visual, né, e esse desconforto pode levar a fadiga visual, pode levar a dor de cabeça, ofuscamento, redução da eficiência visual e até mesmo, né, o pior de tudo, pode gerar, né, provocar, ocasionar acidentes, tá? Ao passo que a figura da direita ilustra, teoricamente aqui, uma boa iluminação, tá? Uma iluminação distribuída uniformemente no ambiente, que mescla iluminações diretas com iluminações indiretas, iluminações com pontos focais, com a iluminação mais distribuída, né? De forma a garantir a este ambiente um aumento de produtividade, um bom conforto visual. Isso acaba tornando o ambiente mais agradável para o usuário que ali está, evitando problemas e acidentes. Né? Então, por esse motivo que a gente tem que se preocupar com a iluminação de todo e qualquer ambiente, independente da sua finalidade. Seja ele um ambiente de lazer, de descanso, seja uma residência, seja um comércio, seja uma indústria. Então, essas são as preocupações. Então, agora, né, diante disso, fazendo a definição formal, a luminotecnia, ela consiste, então, na área específica, dentro da grande área de instalações elétricas prediais, na qual ela é responsável pelo estudo de projeto exclusivamente de iluminação de áreas em interiores e exteriores de ambientes. Então, eu vou fazer um parênteses aqui e vou voltar naquela explicação que eu fiz lá no início do semestre letivo. Né? O primeiro passo para se fazer o projeto de instalações elétricas, portanto, é se preocupar com a luminotecnia, com o projeto de iluminação. Porém, devido a todos aqueles fatores que eu ressaltei, devido à questão do tempo, devido à questão da gente ter que executar o projeto de instalações elétricas dentro da disciplina, nós abrimos mão, né, de aplicar a luminotecnia no nosso projeto e seguimos as recomendações e exigências mínimas da NBR 5410. Porém, na vida prática de vocês, na vida profissional de vocês, o primeiro passo sempre será a luminotecnia, ok? Então, só fazendo esse parênteses. E retornando agora para a definição, então existem muitos ambientes interiores e locais exteriores que exigem uma iluminação compatível com a utilização dos mesmos. Na verdade, cada ambiente, pessoal, nós vamos ver dentro, nas próximas aulas, que cada ambiente, a norma exige uma certa iluminação mínima para aquele ambiente, tá? Então, e dessa forma, né, graças a isso, nós vamos nos balizando para fazer o dimensionamento da iluminação dos ambientes. E isso acaba exigindo do projetista, né, do engenheiro que está elaborando o projeto, conhecimentos básicos relativos à luminotecnia, né, para ele realizar de forma adequada a escolha do tipo de iluminação, os tipos de lâmpadas iluminárias, as potências, quantidades, localização, distribuição da iluminação em cada ambiente, tá? Aqui, pessoal, nós temos aqui algumas normas que podem ser utilizadas como referência, tá? Algumas dessas já foram canceladas, a 5461 e 5413, porém eu gosto de citá-las porque, apesar de serem canceladas, elas serviram de base para as normas posteriores, tá? E aí nós temos a NBR ISO CIE
é 8995 de 2013. Essa é a norma vigente atual a respeito de luminotecnia. Quem tiver interesse, é só você entrar lá no site da ABNT e vocês vão encontrar facilmente essa norma. Recomendo que vocês façam a aquisição dela para a vida profissional de vocês, para que vocês consigam fazer o dimensionamento dentro daquilo que se espera, tá? Bom, pessoal, quando a gente fala em luminotecnia, a gente precisa compreender o que nós estamos trabalhando. Se a gente fala em iluminação, a gente está falando naturalmente de luz, tá? E aí, só para contextualizá-los, né, a luz ela é uma radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visual, tá? E por ser uma radiação eletromagnética, né, a radiação eletromagnética ela tem vários comprimentos de onda, tá? Que vai desde da luz ultravioleta até a luz no domínio do infravermelho. E aí dentro dessa gama de comprimentos de onda, nós temos a luz, que nós chamamos de luz, né, e consideramos de luz visível. E aí basicamente, se a gente fazer uma análise laboratorial, a gente tem ali as 7 cores ali do arco-íris, né? Aquela gama de cores ali que compõe a luz visível, né? Que está mais basicamente dentro do comprimento do visível. Então tá aqui, né? Só destacando esses vários comprimentos, né? Cada aplicação de cada um desses comprimentos. E aí nós vamos nos ater, né, mais no comprimento do visível. Então, dentro da gama do visível, que vai ali mais ou menos ali um pouquinho antes de 400 nanômetros até um pouquinho depois dos 700, a gente vai ter então, né, as cores que vão desde o violeta, ciano, passando pelo azul, verde, amarelo, laranja, até chegando no vermelho, tá? Esses são os comprimentos de onda que nós podemos utilizar, seja naturalmente, seja artificialmente. E aí um outro fator que é importante, pessoal, da gente destacar, é que uma coisa são os comprimentos de onda que nós obtemos, seja da luz artificial, seja da luz natural. Outra coisa, pessoal, é a sensibilidade do olho humano a esses comprimentos de onda, tá? E aí aqui eu queria deixar algo bastante destacado para vocês. Durante o dia, a luz natural, a nossa capacidade, nossa acuidade visual, a sensibilidade dos nossos olhos para detectar não só os objetos, mas também as suas cores, ela é muito maior do que durante a noite, mesmo com uma iluminação artificial, tá? Então, quando você vai proporcionar uma iluminação artificial de um determinado ambiente, de um determinado espaço, de um determinado objeto, nós também temos que nos preocupar com essa percepção de cores. Então, não basta simplesmente você qual que é o mínimo de lux, né? Depois vocês vão entender que unidade é essa, que eu tenho que ter, ou lumens, né, que eu tenho que ter em um determinado ambiente. Não é somente isso. Qual será a sensibilidade visual que o olho humano terá para aquelas cores. E aí a gente vai ver um pouquinho também a respeito de temperatura de cor, de algumas outras características que a gente tem que se preocupar. Aqui nessa figura eu só faço questão de destacar que de dia a nossa percepção é de todas essas cores aqui, né? E a envoltória ela está mais ali do 400 e poucos nanômetros até 700 nanômetros. No período noturno, a nossa capacidade visual ela se desvia um pouco dessa faixa, ela regride um pouco para a faixa um pouco abaixo dos 400 nanômetros, indo pouco superior aos 600. Então perceba que a gente vai perceber um pouco mais de cores no espectro ali do azul, do verde, do cinza à noite, tá? E muito menos das cores mais quentes, mais vivas, tá? Isso tem a ver então com a nossa sensibilidade do olho humano a essa distinção das cores, tá?
Tá, mas a luz, né? Como que essa luz artificialmente ela pode ser combinada? Né? Então a gente vai da definição física, né? Do comprimento de onda e do comprimento da luz visível, né? Então a luz ela pode ser composta basicamente por três cores primárias, né? Que é o que a gente chama de RGB, né? O vermelho, o verde, né? Green, e o blue, o azul. E a soma dessas três cores primárias nos dá o comprimento de onda da luz visível. Tá? Mas existem outras composições intermediárias que nos dão os outros formatos de cores. Então, por exemplo, né, o vermelho com verde nos restará o amarelo, o verde com azul nos restará ali um ciano, o vermelho com azul vai nos restar um violeta. Então, assim, você pode fazer combinações de cores primárias para a obtenção de cores secundárias. Parece estranho a gente falar nisso, né, professor? Por que você está falando nisso? Porque hoje a tecnologia está muito avançada, né? Hoje, graças às iluminações a LED, e a gente vai falar um pouquinho delas, a gente consegue controlar com uma precisão muito boa esses comprimentos de onda. E aí eu consigo, a partir dessas composições de cores, chegar em outras cores, né? Então eu consigo ter, por exemplo, uma iluminação de LED, na qual eu posso escolher qual é a cor que eu quero para aquele ambiente. Se é um azul, se é um vermelho, se é um verde, se é um amarelo, se é um laranja, se é um pastel. Então eu consigo ter esta composição, ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para falar a respeito dos tipos de lâmpadas existentes. Até lá!